boa noite, boa tarde, bom dia. O horário que vocês estiverem vendo esse vídeo, me chamo Ana Gomes, sou gerente de projetos e hoje eu vim apresentar a minha equipe. Chamo agora o Rodrigo. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Silva. Eu vou falar um pouquinho para vocês no decorrer do vídeo sobre a importância do escopo e o que ele é dentro do projeto e também a importância e o que é a EAP dentro de um projeto. Agora o Silvestre. Olá pessoal, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho dos meus tópicos, que são recursos, custos e qualidades no projeto. Agora o Everton. Olá pessoal, meu nome é Everton Vieira. No decorrer do vídeo vou falar um pouco sobre stakeholders e a importância da comunicação dentro de um projeto. E agora o Ari. Olá pessoal, meu nome é Arivaldo Azevedo. Eu vou estar falando a respeito de aquisições, monitoramento de riscos, entre outras coisas. Como eu disse anteriormente, nós vamos abordar o tema gestão de projetos. Foi proposto pelo professor Daniel de montarmos um vídeo definindo o escopo, a EAP, o dicionário da EAP, os riscos, os stakeholders, entre outras atividades que é necessário para uma gestão de projetos, para que possamos colocar em prática. Nisso, nossa equipe hoje vai apresentar para todos vocês o que foi preciso, o que nós tivemos de riscos e qual foi o nosso final, passando um pouquinho do sentimento também. Cronograma é outra parte extremamente importante dentro do gerenciamento de projetos. No caso do vídeo, o grupo procurou sempre manter as datas e entregas em dia, uma vez que o nosso tempo era curto e todos tinham atividades extras para fazer nas suas vidas cotidianas. Nesse contexto, ficou acordado que gravaríamos os vídeos todos no mesmo dia para compactar um pouco mais as atividades e seguimos o cronograma conforme acordado desde o início dos trabalhos neste projeto. Cronograma nada mais é de que o conjunto de processos necessários para garantir que o projeto seja entregue no prazo e com as datas cumpridas. Ele evita também, além de muitas coisas, custos além do esperado, evita também atrasos nas entregas acordadas e facilita também a alocação de recursos, porque ele fatia os projetos em pequenas entregas, então cada entrega tem que ter os recursos necessários alocados pertinentes a ela. Também ajuda a organizar as atividades por etapas e gerenciar o tempo de cada uma delas, mesmo que elas aconteçam de maneira simultânea. Então, no nosso caso, o foco era entregar o vídeo dia 22 ao professor sem nenhum atraso. Então, tentamos de maneira geral seguir as datas, toda aula debatia-se um tema e dividia-se as tarefas ou o que a gente ia pensar e fazer para a próxima etapa. Vou falar um pouco para vocês sobre escopo. Escopo nada mais é do que a diretiva do projeto, na verdade é a verdade do projeto, aquilo que foi descrito e tem que ser seguido. Mudanças de escopo só por uma solicitação extraordinária do cliente, isso quase nunca ajuda o projeto, isso acarreta em problemas. Então o escopo tem que ser seguido e para que os entregáveis cheguem aos seus finais, o escopo tem que ser gerenciado fase a fase e acompanhado de perto para que não se fuja dele e não deixe de seguir o que foi premissado ou acordado nele como um todo. EAP, Estrutura Analítica do Projeto, uma ferramenta visual que auxilia na definição do escopo, desmembrando as fases do projeto em partes manejáveis, permitindo ao gerente do projeto e às partes interessadas terem uma visão organizada, estruturada e clara de todas as entregas do projeto. Bom, a EAP
extremamente importante para o bom gerenciamento do projeto, uma ferramenta utilizada pelo gerente de projeto para desmembrar as fases do projeto em pacotes menores, que a gente chama de entregáveis do projeto. No nosso caso, a gente fez a EAP tem 4 tópicos no nosso caso do vídeo, e também fizemos também o dicionário da EAP. Nos tópicos que a gente desmembrou a nossa EAP, os principais tópicos chaves são planejamento, equipe, suprimentos e execução. Nesses tópicos a gente desmembrou em entregáveis para cada um. No planejamento está organograma, também o cronograma e tudo mais, e tudo que foi descrito no escopo. Na parte de equipe está quem está abaixo do gerente de projeto, que é o organograma, tá treinamentos e no caso também contratação de algum serviço externo, seja ele terceiro ou não. Na parte de suprimento tá aquisições, seja elas de materiais para o próprio projeto, deslocamento, custos adicionais que foram integrados aos projetos para qualquer aquisição de qualquer tipo, seja ela para o nosso próprio uso ou para uso na finalização do projeto, como edição e tudo mais. A execução propriamente dita é a gravação, no caso que a gente está fazendo hoje, do vídeo que foi solicitado pelo nosso professor, a edição do mesmo dentro dos parâmetros requisitados pelo nosso cliente, que é o professor, que serão com stickers, emojis e tudo mais, e também a publicação do mesmo na plataforma do YouTube com a prévia de uma conta criada. Olá pessoal, um dos tópicos agora é recursos, né? Recursos é tudo que envolve o que é necessário para a gravação do projeto, no caso o vídeo. Então, desde equipamentos, profissional da área, entre outros. Optamos por algumas improvisações, como estilete, a base do celular, para estar fazendo essa filmagem. Recursos são necessários, mas às vezes o que é o principal é o resultado final, garantindo assim o recurso necessário. Vou falar um pouquinho de custos, né? Custos, então, é um tema importante no nosso projeto. Custos é tudo que envolve os gastos que são necessários para a atividade principal, nesse caso, no vídeo. Como planilhas, a gente tem também que anotar todos os valores. Nossa estimativa principal foi em torno de R$700 para ter todos os gastos, com aquisições de materiais, com locações, editagem. Então, pessoal, a qualidade pode ser definida como o nível de satisfação com o resultado da entrega. Olá pessoal, vou falar um pouco sobre a comunicação. A comunicação se faz presente no dia a dia de todo o projeto. Se a comunicação não ocorrer de forma clara e objetiva, os problemas se tornam mais frequentes. No processo de planejamento do nosso projeto, a comunicação ocorreu de forma frequente. Semanalmente nos reuníamos na faculdade e também diariamente a comunicação era de forma clara e objetiva através do grupo de WhatsApp. Olá pessoal, vou falar agora sobre os stakeholders. As partes interessadas é outro ponto muito importante dentro de um projeto, pois o sucesso do mesmo depende do bom atendimento do que foi acordado com o cliente. No projeto desse vídeo, o cliente é o nosso professor. A outra parte somos nós, os alunos, os executores do projeto, nossas famílias e a Unip. Olá, tudo bem? Meu nome é Arivaldo Azevedo. Vou estar aqui para falar um pouquinho sobre alguns aspectos que envolvem a nossa matéria de projeto, né? Estamos fazendo um trabalho com o nosso professor Daniel. Eu vou falar sobre o aspecto risco. O risco do projeto, na verdade, a gente tem que ter uma abordagem desde o início, desde lá do escopo.
Um escopo bem feito, alinhado com a necessidade do cliente e principalmente sobre o aspecto daquilo que não vai ser entregado para o cliente, ele já minimiza riscos, mas eles são inerentes no decorrer de todas as fases do projeto. Então nós temos riscos que envolvem tempo, né? Quando a gente fala do cronograma do projeto, né? O tempo é um fator de risco. Por isso a gente tem que ter um controle muito bem estruturado em todas as fases do projeto, né? Seguindo um cronograma para que você diminua o risco, né? E esse risco trata-se do quê? De você não cumprir com as atividades que estão, né, dentro desse cronograma em tempo e que uma possa prejudicar a outra. Então o controle do tempo ele é extremamente pertinente e necessário e deve ser feito com muita eficiência para que você minimize o risco de atrasar os entregáveis. Dentro do fator risco também existem outros aspectos. Nós podemos ter o risco de ter desvios desse cronograma ou desvios de atividades. Quando você tem dentro do projeto o cliente está muito próximo, ele também pode de alguma forma usar algum recurso para colocar coisas que às vezes não estão definidas dentro do escopo. E isso é um risco, porque aí você está desviando um recurso para uma atividade que não está aderente ao escopo, ou que o próprio cliente de alguma forma dá um jeitinho e aí pede alguma coisa, um plus dentro do projeto que não estava definido no escopo, e isso também é um risco, porque você vai ter um recurso sendo utilizado no momento em que você precisa dele para outra atividade. Ainda dentro de risco, você tem o risco de custos. Então você faz um orçamento baseado num escopo, numa definição, numa série de tarefas que já estão elencadas e definidas, né? E se você também não se atentar a isso, se o seu recurso for subutilizado, isso também está impactando em custo, porque talvez isso em algum momento exija que você coloque algum outro recurso dentro do projeto para poder atender de novo esse cronograma. Enfim, nós temos o risco, no nosso caso específico desse projeto, os riscos que a gente elencou foi com relação ao próprio escopo. Trata-se, na verdade, de fazer esse vídeo e uma da especificação é que ele deveria ocorrer inicialmente em 3 ambientes. Como se tratam de ambientes que são de uso público, um dos riscos é que ou o espaço público estivesse fechado, né, ou, se não estivesse fechado, que estivesse concorrendo com o público. E aí a gente teria problema de compartilhamento de espaço, de som, né? E isso acabou acontecendo em algum momento no decorrer do vídeo. Então isso era um risco que a gente mensurou, mas que a gente entendeu que a gente não conseguiria mitigar isso por se tratar de um espaço público. O outro é o tempo. Então a gente sabia também que havia um risco de que, por se tratar de uma gravação em área externa, inicialmente, a gente poderia ter o fator tempo, chuva, né? Poderia ocorrer, e a gente teve sorte de não ocorrer, mas a gente também tinha uma contingência se fosse o caso, né? Que mais do que identificar o risco, é você encontrar formas de mapeá-los de forma correta e de encontrar formas de contingenciar esses riscos, de uma forma que não atrase o projeto, que também não traga grandes custos para o projeto, mas que se houver, isso também tem que estar desde o início, lá no escopo, você já tem que vir tentando mapear esses riscos e torná-los os mínimos possíveis. Ainda falando de riscos, você tem o risco do próprio fator humano. Você pode ter algum membro da equipe que ele pode ter um problema no decorrer, né, da execução das atividades. A nossa situação nós temos pessoas que moram em cidades diferentes, então existe um fator de complicação, um risco, né? No momento de você
reunir as pessoas para fazer o trabalho. Como hoje você tem as redes sociais, hoje a comunicação é uma coisa muito fácil, a gente conseguiu mitigar esses riscos, porque a gente criou um grupo, conseguiu trocar as ideias, se organizar, definir fases do planejamento e da execução de forma online. Tivemos também o aspecto presencial, mas grande parte foi online, trocando as informações no grupo, compartilhando o material no grupo, né? E até que a gente veio para a gravação e conseguimos reunir todos aqui. Gravamos em momentos diferentes, mas eu diria que 90% dos casos a gente conseguiu estar junto. Mas era um fator de risco. Nós tivemos uma situação que um membro da equipe teve um problema de saúde. Isso poderia ter impactado, mas como dentro do cronograma, a gente fez um cronograma onde isso estava contemplado, então a gente conseguiu deixar datas diferentes para fazer a gravação e isso acabou não impactando no projeto final. Então são esses tipos de riscos que no decorrer do projeto a gente tenta mensurar aqueles que são mensuráveis e para aqueles fatores que são externos ao projeto, a gente tem que de alguma forma estar pronto para contingenciar isso, né? Ou ter uma equipe madura para tomar as decisões de mudança, inclusive de rumo, né? Ou de estratégia, para que isso traga o menor impacto possível para o projeto. De novo eu saliento que a estruturação do escopo de uma forma que seja pertinente ao que o cliente pede e principalmente dentro do escopo ficar definido aquilo que não será um entregável, ele já diminui bastante os riscos. Então assim, o risco ele é inerente ao processo. A capacidade da equipe de identificar e também a capacidade de equipe de ter uma maturidade para resolver essa situação de risco é que vai facilitar o decorrer do processo. A questão tempo também, que é um dos tópicos que eu falo, ela está baseada num cronograma e a estruturação desse cronograma, ela tem que também, ela parte na verdade da maturidade da equipe, de que cada um, decorrendo da EAD, né, que é a estrutura analítica do processo, ele consiga efetivamente mensurar de forma muito coerente o tempo que cada tarefa levará para ser executada. Isso vai se transformar, né, num cronograma de atividades e aí o monitoramento desse cronograma de atividades é que vai garantir que realmente o tempo que foi definido com coerência poderá ser cumprido, né? Dentro do cronograma é muito comum as partes às vezes colocar um fator de segurança. Então para cada atividade você mensura e você tem que ser realista, né? Mas respeitando também a capacidade de execução de cada membro, ou até porque você tem tarefas que são dependentes umas das outras. Então, assim, essa estruturação do cronograma, né, o fator tempo de cada atividade, é que vai dar coerência para o projeto andar bem ou não. Se você subdimensiona o tempo para as atividades, você vai ter um problema que você vai estar sempre em cima da linha de tempo e isso te leva para um risco de atraso. E quando se trata de tarefas dependentes, isso pode impactar e virar uma bola de neve e aonde pode até impactar em custo, porque para recuperar o tempo às vezes você tem que trazer novos recursos, pessoas para poder recuperar esse tempo. Então assim, a coerência com que vai ser feito esse cronograma e como vai ser monitorado esse tempo é que vai trazer o sucesso para o projeto e garantir que você vai realmente entregar dentro daquilo que ficou definido no escopo junto ao cliente. Vemos no dia 2 de outubro uma solicitação de inclusão de 2 lugares para a gravação do vídeo. O primeiro local foi o estádio do Pacaembu, com data prevista para o dia 11/10. O segundo local foi o estádio do Itaquera, no dia 18/10, durante um jogo do Corinthians.
Essas solicitações, elas alterariam totalmente o cronograma e os custos do projeto, pois teríamos que solicitar para que a pessoa que gravaria e editaria o vídeo se deslocasse para lá. A equipe também precisaria ter o deslocamento. Nós teríamos custos adicionais, pois não estávamos contando com custos de ingresso para acessar estádios em São Paulo, custos de deslocamento, alimentação, para que isso pudesse acontecer. Então, apresentamos isso para o cliente e apresentamos a rejeição, pois os custos eles ficariam 5 vezes a mais do que foi previsto no primeiro escopo apresentado. Do que é preciso para uma gestão de projetos? Agora vamos falar um pouco como que a gente adequou isso na nossa vida profissional e pessoal. A gestão de tempo, que é muito necessária, até para a gente poder chegar aqui, a gente definiu quais seriam as sequências de horários e as sequências de locais. Então isso é primordial até nas nossas tarefas de dia a dia. Então cada um aqui vai expor um pouquinho de como foi essa tarefa, o que agregou na nossa vida pessoal e profissional. Quando a gente fala de projeto, na verdade a gente pode encaixar em praticamente tudo que a gente for fazer. Seja um churrasco, você pode usar uma estrutura de projeto para organizar um churrasco, uma festa, um casamento, enfim. Por quê? Porque ele te dá diretrizes e definições que ajudam você a estruturar isso de uma forma racional, a você identificar as tarefas a serem executadas, os riscos que podem ocorrer, enfim, definir toda uma estrutura. E quando você trabalha em equipe e divide as tarefas, isso fica mais fácil, desde que cada um seja responsável pela sua parte e sempre tem alguém monitorando e coordenando isso. Bom, no meu caso, a gestão de projeto trouxe uma luz para muitas coisas que eu tinha dúvida em relação à gestão como um ciclo muito mais complexo do que a gente imaginava. Historicamente, todo o setor logístico, que é o meu caso, tem aquele hábito de fazer primeiro, planejar depois. A gestão de projetos também me deu essa estrutura e essa base para parar, pensar, para depois agir. E também estruturar qualquer coisa que eu irei fazer dentro da minha área em etapas, para ficar mais fácil para gerenciar e também mais fácil para entregar as etapas para um gestor, ou seja, para um projeto maior para dentro da empresa, ou para qualquer coisa que eu vá fazer interno ou externo ao meu trabalho. Também na minha casa, eu acabei de passar por um processo que eu tive que organizar um casamento todo, então também eu consegui incluir muito do que eu aprendi em sala de aula nesse processo de planejamento que eu acabei fazendo na minha própria vida pessoal. Então a matéria trouxe uma luz muito boa para algumas deficiências que eu tinha em relação a gerenciamento como um todo. Bom, da minha parte, também é uma novidade para mim no projeto. Não tinha vivido isso mais a fundo, desde a definição, como funciona e aonde ser aplicado, ficou bastante claro. Desta forma que fizemos, que foi um projeto de um vídeo, já deu ter bastante noção de como funciona o todo. Ajudou e vou levar isso profissionalmente e pessoalmente. Bom, da minha parte, tanto a disciplina de gestão de projetos como o próprio projeto que executamos aqui em si, me ajudou a ter uma visão mais ampla de como funciona o projeto desde o início, meio e fim. Era comum eu participar na companhia que eu trabalho de alguns projetos, porém como um pedaço das partes interessadas. Eu contribuía, dava minha contribuição para aquele determinado projeto, mas eu não sabia o porquê deveria ser feito daquela forma. Seria um projeto ele separado por fases. Isso me ajudou tanto na minha vida profissional como na minha vida pessoal, o qual é aplicável em qualquer projeto que a gente vai iniciar. O interessante também do aspecto do projeto é que ele permitiu, primeiro, a integração da equipe, que são pessoas diferentes, de áreas semelhantes, mas que moram em locais diferentes e que nós nunca tínhamos feito trabalho em equipe. E aí a gente conseguiu estabelecer uma boa comunicação, um bom relacionamento.
tivemos discordâncias, mas achamos o ponto comum. Enfim, isso fez com que a gente também saísse do lugar comum, porque a gente está fazendo algo que é novidade para a gente, né? É uma experiência nova e eu, pelo menos, estou achando bem interessante, nunca tinha feito isso. Com certeza. Né? E acho que conseguimos atender o objetivo do projeto, que é esse vídeo que vocês estão vendo, né? E, acima de tudo, estabelecendo um relacionamento de confiança e de sinergia entre o grupo. E uma troca legal. Então, o projeto ele serviu tanto para agregar em vida pessoal, tanto para a vida profissional, mas também integrar toda a equipe e a gente conseguir aceitar a opinião do outro. Lógico que em todas as reuniões que nós tivemos dentro de sala de aula, a reunião que nós tivemos externa, nem sempre todas as ideias bateram, mas entramos em um consenso e conseguimos, dentro de todo o cronograma, dentro de todos os prazos estipulados, gravar e entregar para o professor. Agradecemos todos que estão vendo esse vídeo. Obrigada, professor Daniel. Até a próxima. Isso aí. Olá, pessoal. Bom dia. Me chamo Ana Gomes. Estou aqui para apresentar um pouquinho mais o nosso projeto, gestão de projetos do professor Daniel. Agora eu vou apresentar a minha equipe. Apresento a vocês o Rodrigo. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, vou falar um pouco para vocês sobre isso. Olá pessoal, vou falar agora um pouco sobre a comunicação. A comunicação se faz presente no dia a dia de